O assunto de hoje é um método de gerenciamento que vem sendo cada vez mais utilizado no Brasil nos últimos anos. O GPD, Gestão por Diretrizes. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e nós vamos conversar hoje a respeito da gestão por diretrizes, um método de gerenciamento que foi desenvolvido no Japão e começa a entrar cada vez mais fortemente no Brasil com as adaptações necessárias para aquilo que é a realidade do Brasil e das empresas brasileiras. O GPD, a gestão por diretrizes, é baseado na ideia de uma melhoria contínua e de um exercício de liderança pautado em indicadores estratégicos para a empresa. Por exemplo, quando a empresa decide que no ano que vem nós vamos ter um acréscimo de faturamento de 20%, com uma redução de custo de 5%. Esse plano estratégico, essa orientação geral, tem que ser acompanhado por uma série de medidas para que essas coisas realmente aconteçam. O que é que a empresa vai fazer para realmente faturar 20% mais? Ou para realmente ter maior rentabilidade? Ou para realmente diminuir os custos? E isso é feito de uma maneira que é hierárquica. Você tem lá uma tomada de decisão na alta direção que tem que se espraiar para toda a organização. É preciso que os executivos tenham metas próprias para alcançar esse resultado, as equipes dos executivos com seus gerentes, com seus coordenadores, e cada um dos colaboradores tem que ter a sua participação nesse negócio de maneira transparente e de uma maneira que todos se sintam engajados, de uma maneira que todos saibam qual é a diretriz e qual é o seu papel na busca por esse resultado. Isso só se obtém com uma estruturação das diretrizes e com uma estruturação das ações orientada por indicadores objetivos. Então, quando você tem uma métrica que estabelece como é que vai se chegar a esse resultado, você coloca essa métrica formalmente aplicada num dashboard, num gráfico, num relatório, e você tem o método pelo qual você pode chegar lá. E assim, as pessoas vão trabalhar orientadas por esse resultado. Quando se diz que você vai conseguir um decréscimo de 5% no custo, como é que isso vai ser feito? Vai ser feito com uma melhoria da produtividade das equipes? Então você estabelece qual é a métrica. Olha, se você produz 1.000 peças por hora, essa equipe aqui vai ter que passar a produzir 1.050 peças por hora. Se você diz que usa-se determinada quantidade de matéria-prima com uma determinada quantidade de perda, então vai ter uma diminuição da perda. O que é preciso fazer para diminuir a perda? É preciso trocar de equipamento? É preciso trocar de fornecedor? É preciso treinar a equipe? É preciso ter um processo de reaproveitamento da matéria-prima que é perdida? Qual é a ação que vai fazer com que essa diretriz seja alcançada? E aí você entra numa segunda camada da gestão por diretrizes, que é justamente o plano de ação. O plano de ação tem que ser baseado na metodologia 5W e 2H. O que é o 5W e o 2H? O 5W é what, ou seja, o que tem que ser feito, why, que é por que tem que ser feito, who, que é quem vai fazer, when, que é quando vai fazer, e where, que é onde vai fazer. E depois você tem os 2H. How, como é que vai ser feito, e how much, quanto é que vai custar. Estabelecer esse plano, exatamente quem vai fazer o que, como, onde e porquê, como vai fazer e quando vai custar, com as suas datas, é algo que faz parte do GPD. Você tem que ter esse projeto, né, com começo, meio e fim. Você vai fazer isso por causa disso, desse jeito aqui, você começa tal dia, termina tal dia. E é importante que você tenha um sistema no qual essas oportunidades e no qual essas diretrizes e no qual essas ações estejam colocadas claramente para que as pessoas saibam o que fazer, para que as pessoas tenham discernimento do que fazer. E isso tem que ser baseado numa análise de causa e efeito. Você precisa saber por que aquilo tem que ser feito. E isso é feito com base numa metodologia chamada método de Ishikawa, ou de espinha de peixe, em que você vai coordenando. Por que que nós não estamos vendendo nessa região? Ah, é porque não tem vendedores suficientes. Ah, se não tem vendedores suficientes, qual é o que é que nós temos que fazer?
Temos que contratar os vendedores, temos que treinar os vendedores, temos que colocá-los na rua, temos que colocar as metas para eles têm de desempenhar. Quando você estabelece esse conjunto de ações com os prazos específicos e quando é que eles começam a dar resultados, você consegue estabelecer as métricas para que as pessoas as persigam. Nós temos o caso de um cliente, eu acho que eu já contei essa experiência aqui, em que quando ele implantou a gestão por diretrizes, ele começou com 4 diretrizes e hoje ele tem milhares. Mas é claro que cada pessoa acompanha apenas a meia dúzia de indicadores dele. Então o CEO da empresa tem a meia dúzia de indicadores que ele, CEO, precisa perseguir. E o operário que está lá executando a tarefa dele no dia a dia lá na máquina, ele sabe também o que é que ele tem que fazer, qual é a produtividade dele, qual é a perda aceitável. Tem lá uma televisão no galpão mostrando o quanto cada célula de trabalho está sendo produtiva, porque do mais alto executivo à pessoa que desempenha a tarefa lá no chão de fábrica, todo mundo sabe qual é o papel que desempenha no crescimento da empresa, qual é o papel que desempenha no norte da empresa. E isso não pode ser uma situação daquelas em que você tem um grande mapa de indicadores de desempenho e aí no final do mês você vai lá e bota uma equipe grande para ficar fazendo um monte de planilhas para adequar os resultados ou para calcular os resultados e apresentar. Não pode ser essa atitude passiva. Você tem que ter um sistema que vá colocando essas métricas online. Não pode ser uma coisa em que a pessoa descobre lá no dia 5 do mês subsequente que não chegou no seu resultado ou que faltou uma coisinha para ele alcançar. Não pode ser. A pessoa tem que chegar lá no primeiro dia do mês ou no primeiro dia do ciclo e saber exatamente o que ela tem que fazer. E no segundo dia ela tem que saber, ontem eu cumpri a meta de ontem, ou não cumpri e agora eu tenho que correr atrás. Para que a qualquer momento do ciclo de obtenção de resultado, a pessoa saiba quão longe ou quão perto ela está e, se ela não conseguir desempenhar, tem que fazer um plano de ação para mudar o jogo, para virar o jogo, enquanto há tempo. Porque não adianta nada eu dizer para a pessoa no dia 5 do mês subsequente que no mês passado ela não cumpriu a meta. Grande coisa. Ninguém mais tem capacidade de gestão sobre o que aconteceu no mês passado. A gente tem que saber agora, olha, nesse ritmo você não vai cumprir seu resultado. O que nós podemos fazer para virar esse jogo? Agora, enquanto há tempo para ir. A gestão por diretrizes necessita, portanto, de um ERP ou de um sistema em que todos os assuntos, todas as métricas, todos os resultados estejam intercalados num plano com começo, meio e fim. Você já implantou gestão por diretrizes na sua empresa? Você já tentou fazer isso? Você sabe o quanto é penoso chegar nos resultados? Compartilhe sua história conosco. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Nos vemos por aí. Tenha acesso integral e gratuito ao conteúdo da palestra que eu ministrei no ERP Summit, o maior evento sobre ERP da América Latina. Clica aqui, ó.